Vamos no capítulo 14, vamos ler alguns textos, alguns versículos, então vamos parar nesse texto aqui, 1 Coríntios 14, 32, diz aí, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Vamos tentar interpretar isso depois de uma certa leitura. A igreja melhorou muito em alguns aspectos, conhecimento, por exemplo, e equilíbrio. Quando nós nos convertemos, teve várias vezes que alguém profetizava em nosso meio, minha serva, amanhã vocês vão trabalhar, porque eu tenho uma obra diferente entre vós. E a gente totalmente obedecia. Faltava ao serviço. Perdi o feriado, domingo, porque a profecia falou, eu tenho uma obra entre vocês. Todo mundo ficava. Alienação completa. Orávamos muito, eu tinha até bastante santidade, muitos milagres aconteciam, mas o conhecimento era quase nulo. E quando o apóstolo Pedro fala crescer na graça e no conhecimento, essa graça era só orar, falar línguas e ler Bíblia, mesmo que eu não entendesse. Nós melhoramos muito em termos de conhecimento, mas não éramos mais como orávamos antigamente. Então houve um desequilíbrio. Mais conhecimento, menos oração. No 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vós vos reunis, um tem salmo. Salmo aqui é cântico. Louvores. Outro, doutrina. O que é doutrina aqui? A palavra doutrina não é ensinamento sobre os costumes, sobre o que devo não fazer. Ensinamento é a instrução no geral. A palavra doutrina é de doutar de conhecimentos, de informações. Qual é a diferença de informação e formação? Nas escolas públicas a gente passa a informação. Porque os alunos estudam fazer prova, depois você falar metade dividido pelo que sobrou, multiplicado pelo resto, você não sabe o que é. É bem isso. Só para tirar nota. Só bem isso. O José está em conflito porque ele falou, papai, se me der aquela apostila, eu dou aula, mas não. Porque o professor manda ler o livro e falar do entendimento do texto. Para ler a apostila, eu leio em casa. Eu já aprendi a ler no primeiro ano. O cara tem 5 horas e não sabe da aula. E é um sufoco grande, porque ele tem uma hora de 45 minutos, até ela acabar a turma falta 30 minutos, aí ele tem que fazer chamada na sala, tem que registrar a disciplina na sala, depois tem que assistir um vídeo na sala. falha, não consegue fazer Esse programa educacional de São Paulo é para não dar aula, não tem como só dar aula, não tem tempo, até a primeira aula tem 15 minutos atrasada, a segunda aula 15 minutos até me dar para a pessoa ir para o portão. Aí, até acabar a turminha já foi mais quase meia hora da aula, quando ele colocar na luz da aula explicar, toca, senão ele vai embora, porque não tem aula. É isso mesmo. É escola pública? Pública. E o que sobra? Sobra algumas informações. Formação molda a nossa vida, molda o nosso caráter. Qual é a vantagem de igrejas pequenas? Igreja pequena não tem comida demais, tem palavra. Igreja grande é genérico, é número lá, é cifrão e número. E a igreja pequena aprende a fazer fazendo, porque todos têm que estar em atividade constante, não tem quem faça. Então todo mundo está em atividade, vai aprendendo. Então, uns têm salmo, outros têm doutrinas. Pois direi, irmãos, quando vós reunis, um tem salmo ou doutrina. Esse tem doutrina é alguém instruído que tem a capacidade de dar um conselho, dar uma palavra. E nossas igrejas têm bastante isso. Irmãos têm instrução, dá uma boa palavra que instrui. Este traz a revelação, aquele outro língua, e ainda o outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Mas tem carne aqui, hein, pastor? Tem muita carne aqui, né? Não tem nem osso que tem muita carne. Outro doutrina e outro traz revelação. O que é revelação aqui, gente? É ter a visão de que Deus vai curar? Pode ser. É ter uma visão que Deus está sobre mão? Pode ser. O que é revelar? Forma simples. Revelar é você tornar clara alguma coisa obscura, tornar conhecida alguma coisa desconhecida.
Isso é revelar. Agora, em termos de palavra, quem é que vai trazer a revelação da palavra? Aquele que teve o tempo, a paciência de estudar um texto que não era conhecido dos irmãos. Ele vai trazer uma revelação pela palavra. Porque o que há de lamentável em nossas igrejas é que todas as nossas Bíblias estão grifadas nos mesmos textos. Todas as Bíblias estão grifadas nos textos. A gente reúne, viu o pastor no local, for abrir a Bíblia dele e a versão não está grifada. O que está grifado é que o povo já conhece. Quer dizer, pelo menos já ouviu falar. O que é que a gente precisa ler? Todo mundo precisa ler. O que não está grifado ainda. Porque o que não está grifado ainda, provavelmente, é de mais difícil interpretação. Não é? Como os profetas menores, eu leio, quem prega Ezequiel? Quem prega só o versículo, capítulo 37. Não ouvi nada que me edificasse em Ezequiel, nunca, durante quase 60 anos de crente. Quer saber eu pregar de Jeremias? Talvez 33:3, clama a mim, tal e tal. Que mais você ouviu? Nada. Quer ser ouvido de Isaías? Talvez 61:53, talvez. Quer ser ouvido do Salmo? Primeiro, 23:91. Você entendeu os dois, você entendeu o 23, você entendeu especialmente o 91, que é o mais difícil de interpretação, que é a narrativa histórica. Eu estou ficando triste com esse negócio aqui. A gente lê muito, mas, meu Deus, e dos profetas maiores? Maiores profetas, profeta do Espírito, que é Ezequiel, profeta de Halloween, que é Jeremias, e profeta do Messiano, que é Isaías. 4 ou 5 capítulos só que a gente prega desses textos. E o resto? O resto é que me faz falta na hora que eu estou com depressão espiritual. A hora que me faz falta quando eu não tenho o que falar, ou coloco uma maralhada de palavras repetidas que o irmão já conhece, e eu não trago nenhuma revelação nova pela palavra. Aí a igreja fica faminta, com depressão espiritual, não é verdade? E outro tipo de doenças. Antes da pandemia, tinha 50% dos irmãos igrejados, e eu dei aula com uma igreja grande, tinha um moço secretário daquela igreja, isso faz uns 25 anos ou 30 anos, a irmã Sandra conheceu o menino, ele é secretário-geral, e falou: pastor Faustino, a minha igreja, eu sou secretário-geral da minha igreja, nós temos 10 mil pessoas riscadas do rol de membros, porque foi à praia, usou a Havaiana, chutou bola, viu TV, não tem ninguém por adultério. 10 mil. E mais, pastor Faustino, esses 10 mil, todos com ensino médio para cima. Quando alguém fala uma besteira, ele é capaz de questionar e ele é expulso por rebelião. Dessa igreja, eu fiz terapia com a filha do fundador, que estava grávida, de 8 meses, e foi para a cidade terminar o chovalzinho para o filho, e num calor enorme, o pé dela inchou no sapato, não conseguia andar, e comprou uma sandalinha para ir para casa, estava no ponto do ônibus. Aí veio, achou o presbítero da igreja, a encontrou, quando olhou para o pé dela, pegou aquele credencial e escondeu no meio da rua. Está escolhida, sua rebelde! Você não pode andar sandália? E ela foi para casa chorando. Quando foi a reunião mensal, o pai dela teve que assinar a excomunhão, a exclusão da própria filha. Fundador da igreja, pastor Roberto Montanheiro. Isso é doutrina de homem, meus irmãos. E a irmã até hoje não achou o meu caminho, não está machucada até hoje. Ele é reconhecido por tantos, né? Até Ela, hoje. acho que mais de 20 anos depois que o pai dela tinha morrido, ela, uma depressão danada, foi fazer terapia comigo e falou isso chorando. Minha filha já está moça, mas isso, a mágoa, a angústia não passou ainda. Depois, tudo que me impuniram que eu não podia fazer, estão fazendo. Não podia ter TV, não podia cortar ponta de cabelo, não podia ficar sem gravata, não podia. A manga era até aqui, para Madureira, para Belém e Madureira até aqui. Para cá, punição. Deus do céu, temos misericórdia desses obreiros que está tanta coisa, meu Deus, tirar tanto do povo não deram nada. Tem muitos fora da igreja, muitos irmãos fora da igreja, porque
que arrumava emprego e não podia trabalhar. Porque para limpar a vida por fora, não podia usar Sai, coisa ou bermuda. tinha que usar saia até no joelho, até lá embaixo. E aí vinha o vento, aí nós estávamos nua na frente dos prédios lá. Aí ele não arrumava, aí perdi o emprego. A sua Faustina? Sim. Eu coloquei lá no grupo aquela jovem que está precisando de oração, que está tentando, está ouvindo vozes. Essa jovem, ela está na mesma situação. Ela foi excluída da igreja e o desejo dela tem uma voz direta falando para ela para colocar fogo nas igrejas e colocar fogo nas escolas. Ela é professora. Deus do céu. E essa semana... A senhora conhece? Conheço desde criança. Manda falar comigo. Então, Dá meu zap, gente. até convidei ela para... Não, mas para ele marcar para ele falar com a gente lá, certo? Aí eu vou... tem que ir com ela bem devagar, porque Sim, o problema é muito sério. Sim. E ela veio se abrir, né? Certo. Conversar comigo e falou assim, eu estou ouvindo voz direto. A minha vontade é de acabar com a minha vida e acabar com essas igrejas. Todas as igrejas. E aí? Pedido de socorro. Não, ela estava surto psicótico, né? A punição, o gatilho, quem tem algum problema psicológico, o gatilho vai acionar, né? A coisa não vem de agora. Foi punida por quê? Talvez ela, como é que agonizativa, até na área qualquer descontrole emocional, foi punida por isso. E tem gente que precisa de tratamento, não de exclusão. Mas ela disse que foi expulsa da igreja porque ela teve, o telefone dela tocou na hora, assim ela deixou ligado, esqueceu o telefone ligado, tocou e ela não atendeu. Na hora da administração da palavra, Sim, né? sim. Aí ela não atendeu, ela só Desligou. desligou, né? Aí o moço saiu de lá e veio. E excluiu. Falou, gente, da situação que está. E essa semana ela teve uma crise tão forte que ela pegou um material, parece que foi gado que ela falou, e ela começou a se furar, Meu Deus. sabe? Que quem se esforça para fazer a coisa certa, e um incidente como esse, um incidente, tocou o telefone, esqueceu de ligar e tocou. Um pouco de inteligência dos pastores, quem tem um monte de filhos e tem neto de problema, deixa o telefone ligado. Tocou, vai lá fora e atende, porque vem num mundo de urgência. É uma estupidez enorme. Às vezes a pessoa filtrou um mosquito e ele agora camelo. Quer dizer, coitada da irmã, tocou-se em casa, ela é punida pela coisa que era, isso é uma coisa absurda. Bem, mas é preciso tratamento porque isso é coisa do homem, o homem faz isso, Deus não vai fazer uma coisa absurda dessa forma. Então, outra revelação pode ser revelação espiritual, pode ser pela palavra. Outro, doutrina ou instrução, e outra ainda, língua, pode ser língua estranha, não é língua inglesa, é língua estranha, e um outro tem interpretação de língua. Eu vi muito isso, hoje está quase em desuso, mas tudo seja feito para edificação. Não tem vanglória. Se alguém tiver a virtude da revelação, antigamente nós falava muito do dom da revelação, mas não existe nos dons espirituais o dom da revelação. Mas o dom da revelação está dentro do ministério profético. A quem Deus dava a revelação? Por exemplo, Eliseu. O que o homem ia fazer contra Israel, Deus mostrava para Eliseu à noite. Então a revelação é uma virtude dentro do dom do ministério profético. E Paulo fala aqui para a gente buscar a cozeira, pensar o dom de profetizar. Então, quem revela um doente, um enfermo, está dentro do ministério profético. Quem tem visão assim, espiritual, está dentro do ministério profético. E muita gente não está usando esse dom, talvez por falta de conhecimento. Mas Deus não deixou. Mas tudo isso deve ser para edificação. 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais 2, ou quanto muito 3. É bem difícil controlar aqui, né? Quando fala 2 línguas, quer dizer, se tem várias irmãs falando em línguas e é normal, e é uma coisa tão estranha, no bom sentido,
que eu vi isso aqui quando a gente era mais jovem, muitas irmãs falavam em línguas, quando a gente percebia que uma ia interpretar a língua,